Olá! Existem mistérios, truques literários quando se escreve para criança? O escritor Milton Célio de Oliveira Filho, nosso entrevistado de hoje, vem dedicando toda a sua obra à tarefa de formar novos leitores, encantar crianças e pré-adolescentes. Em sua produção, ainda há espaço para a criação de jogos educativos. Como ele trabalha seu ofício? É o que vamos saber na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, 2 momentos do conto brasileiro. A gente conversa sobre os livros Melhores Contos, de Valmir Ayala, e Nunca Mais Voltaremos para Casa, de Emanuel Medeiros Vieira. Agora a gente fica com Milton Célio de Oliveira Filho. Milton, bom, vamos falar de literatura infantil, né? Quer dizer, a primeira coisa que é curioso, né, nesse trabalho que você vem fazendo aí, é dizer, como é que se escreve para criança, né? Quer dizer, há alguma diferenciação mais complicada entre escrever um texto mais adulto e o texto infantil? Olha, eu não vejo uma grande diferença entre escrever para criança e escrever para um adulto, tirando o fato de que a criança merece alguns cuidados. Eu tive a felicidade de ter um Drummond no meio do caminho, quando eu era adolescente, e sempre li poesia. Sempre gostei da poesia. Eu tinha um apreço muito maior pela poesia do que pela prosa. Então, a minha literatura hoje, voltada para a criança, é basicamente poesia. E poesia pode ser lida indistintamente por crianças, por adultos. E é assim que eu encaro a minha literatura infantil hoje. Quer dizer, você faz, na verdade, o que seria um longo poema, um poema mais... Longo não, né? Um poema mais elaborado, mas mesmo assim você mantém uma certa linguagem infantil, ou pelo menos usando termos que é mais compreensível para essas crianças? Eu realmente desço a um ponto onde eu possa ser compreendido, mas eu não faço tantas concessões para a criança. Eu acho que a criança se encanta até mesmo diante de uma palavra que ela não conhece. Escrevendo, eu procuro resgatar algumas expressões que se perderam no esquecimento. Eu acho encantador, por exemplo, usar uma palavra que causa um efeito desse encantamento, onde a criança se deixa levar pela curiosidade. Então, a concessão não é tão grande. Eu vejo o público infantil como um público sofisticado. E as histórias são evidentemente curtas e são basicamente poemas. Mesmo quando eu enveredo pela prosa, digamos uma prosa poética, eu deixo cada página acaba se transformando, para mim, num poeminha. Agora, o grande mistério dessa literatura infantil, e a gente hoje está, digamos assim, com um cabedal muito grande da literatura infantil. Você vem desde Lobato, passando ali por Ruth Rocha, Ana Maria Machado, a Lígia Boiunga. Quer dizer, hoje a literatura infantil brasileira é muito sofisticada, de uma qualidade impressionante. Mas há sempre o apelo de se tentar cair naquilo que a gente poderia chamar de idiotização da criança. Quer dizer, como é se livrar dessa armadilha? Olha, eu nunca gostei de patrulha ideológica, né? Eu venho de uma época onde a juventude sofria esse processo. E realmente não vejo... Eu encaro a literatura hoje infantil como uma literatura séria, graças a esses nomes que você acabou de citar. E eu realmente não faço concessão. O politicamente correto me incomoda. É evidente que tem que saber tratar com esse público. Você pode escrever sobre qualquer coisa, mas de qualquer forma, eu acho que a criança tem que ser despertada para o mundo. E alguns temas desagradáveis também podem ser tratados pela literatura.
para esse público, né? Basta ter o jeito, né? Basta ter o cuidado, né? Para tratar de certos assuntos. Veja, na medida em que eu trabalho mais a matéria poética, eu não sofro tanto com essa preocupação. As minhas histórias são quase cortes cinematográficos, são reflexões, são momentos que eu passo. Ela não tem essa escala narrativa, começo, meio e fim. Então, aquela moral do tempo de antigamente, quem tudo quer, tudo perde, no final eu realmente não aproveito muito. Aquela coisa sempre... Eu tenho um amigo que escreve literatura infanto-juvenil, mais do que infantil propriamente. Ele disse que o que mais me incomoda é quando diz qual é a moral da história. Ora, não tem moral, a história é a história. Eu nunca coloquei uma moral. Eu gosto muito de trabalhar com humor, com a linguagem, com o signo linguístico. Eu vejo a minha missão em relação a esse público como trazer para ele essa matéria-prima da linguagem mesmo. Essa é a minha preocupação, é o meu métier, é nisso que eu penso quando escrevo para criança. Tanto é que minha produção é pequena, porque existe também um mito em torno do escritor de literatura infantil, que ele pode escrever um livro por dia. No meu caso e no caso de alguns colegas, isso não é verdade. É um trabalho estafante, é um trabalho que requer compenetração, correções, releituras. Às vezes eu fico com o original guardado durante um bom tempo, porque não é suficientemente bom para mostrar para ninguém, né? Então, durante esse período, eu volto a ler o meu trabalho várias vezes, até chegar um ponto onde eu julgo que é interessante mostrar. E às vezes, até depois de publicado, eu gostaria de ter feito algumas retificações. Sofre a tentação, né, de corrigir, né? Com certeza. Você escreveu o Arca de Noé, né, que é uma releitura infantil, quer dizer, da história bíblica, né, sobre de como Noé salva, né, os bichos na arca, né? Quer dizer, como é esse livro também, como é? Então, a Arca de Noé retrata bem esse trabalho que eu venho fazendo, né, ao longo desses anos todos com esse público infantil. É, como eu disse, uma verdadeira tomada cinematográfica do mito bíblico. O que me chamava a atenção era que muitos autores se debruçaram sobre o mesmo tema. Então, para mim, a Arca de Noé representou um verdadeiro desafio. E eu queria pesar bastante a chuva sobre os bichos. Eu estava mais preocupado com a situação, com esse momento, do que com a história da Arca de Noé propriamente. Eu queria fazer poesia com a Arca de Noé. Eu acho que eu tive um sucesso razoável com o livro. E depois ele vai fechar, acho que 3, 4 anos depois, com esse livro que está logo abaixo aí. Penso eu, pelo menos naquele instante, eu acreditei que ninguém tinha falado sobre o que acontecia com os bichos depois que eles chegavam à Terra. Então eu achei divertida a ideia de escrever sobre esse instante, o desembarque, na verdade, né? Então Noé tinha sido o grande preservacionista, né? Acho que talvez o primeiro que a gente conhece, salvou um monte de bicho, né? Inclusive os nossos bichos tamanduá-bandeira, acredito eu, porque senão eles não estariam aqui. Mas depois tinha o dilema de colocar esses bichos em terra e qual seria o sentido desse desembarque. Eu chego a mencionar aí, em tom bem divertido, eu gosto do humor sempre, eu acho que o humor é o grande norte da literatura infantil. Provocar um riso numa criança é algo muito, muito gratificante. Então, quando os bichos descem, eles já descem ressabiados, com a onça olhando para o coati, coisas do gênero.
Eu queria passar esse sentimento para a criança, entendeu? Porque aí prevalece a cadeia alimentar, né? Eu acredito que sim. E em nenhum instante, também foi um desafio, nada, não tem nada de pessoal, muito pelo contrário. Eu evitei algumas coisas, por exemplo, a figura de Deus não aparece na Arca de Noé e também não aparece depois do dilúvio, porque eu queria falar de Noé. Então já começa com aquela chuva desabando, falando de guarda-chuva, aquelas coisas. E foi um trabalho difícil nesse sentido, porque eu já conhecia, até acho que, se não me engano, a Ruth Rocha escreve a Arca de Noé, e a dela começa com Deus conversando com Noé, mandando construir a barca. Eu queria exatamente evitar isso. Eu queria aquele sentimento de estar desabrigado durante 40 dias, debaixo da chuva, e até num toque humorístico mesmo. O galo com a crista para baixo, os bichos todos ensopados, a aranha tecendo uma teia à prova d'água, porque senão não resistiria. E no final prevalece a cadeia alimentar, embora só esteja subtendido no texto isso. O próprio Vinícius também chegou a escrever uma Arca de Noé, né? Mas era a coisa do cotidiano deles ali. Era mais voltado para o cotidiano, mas muitos escreveram sobre a Arca de Noé. Foi um trabalho longo, é um bom exemplo do esforço que eu faço para escrever. Eu levei muito tempo. O intervalo entre depois do dilúvio e a Arca de Noé, acredito eu, seja de 3 ou 4 anos, até que as ideias amadurecessem. Aquilo que você me perguntou no início, o cuidado em mexer com uma história que é do domínio de todos, não podia ter nenhum tipo de escorregão, fazer um tratamento sério para a história, e ao mesmo tempo com o meu jeito de pensar a respeito. Porque isso também é um fato curioso, né? Quer dizer, como trabalhar um tema já tão trabalhado, né? Quer dizer, mas se bem que o Moacir Sclia, ele dizia uma coisa interessante: quando eu preciso escrever e não tenho história, eu leio a Bíblia, aí sempre descubro alguma coisa. Sim. Mas é verdade, é um grande livro, sob todos os aspectos. É uma grande história. Eu acho que é a primeira história que a gente ouve, né, dos pais, da nossa inserção no mundo, né? Quando a gente aparece no mundo, a gente já está ouvindo falar, no mínimo, sobre Adão e Eva, né? E Torre de Babel. Aliás, Torre de Babel, eu espero que a editora aprove a minha Torre de Babel, que é a torre que não foi ao céu. Eu espero que aprove, porque seria o meu terceiro e último livro a respeito do assunto. Agora, Milton, essa questão da literatura infantil, né, quer dizer, ela exige quase uma parceria muito grande entre o texto e a ilustração, né? Quer dizer, como é que se dá isso no seu caso? Como é feito esse trabalho? No meu caso especial, é importantíssima a participação do ilustrador. Para mim é tão importante que eu não chego a conhecer o ilustrador antes dele fazer o trabalho. Em nenhuma ocasião eu conheci o ilustrador. Quando o livro, depois do dilúvio, chegou ontem para mim, pelo correio, eu abri o pacote, uma curiosidade incrível. Na verdade, eu deixei, né, nesse instante de ser autor do livro para ser simplesmente um leitor. Eu não conheço o ilustrador, vou conhecê-lo com certeza, e fiquei encantado aliás, eu gostaria até de fazer um elogio ao meu amigo que escreveu, que aliás escreveu com a linguagem pictórica dele, que desenhou, que pintou, Orlando Pedroso. Eu gostaria de render minhas homenagens para ele. Fiquei encantado com as figuras. Ele deu essa continuidade da Arca de Noé antiga que o Alexandre Alves tinha feito, com a chuva desabando, caindo, deixando impotente todos aqueles bichos. Mas voltando em linha reta a essa questão,
eu sou um fã incondicional da imagem, de todo esse trabalho desses ilustradores. Eu fui brindado com grandes ilustradores, sempre. Eu tive a sorte de ter grandes ilustradores. Eu acho que isso deu um up, ele carregou os livros para cima. Eu não consigo imaginar, para a criança, o texto sem ilustração. E é interessante, Maurício, que os ilustradores, são grandes ilustradores hoje, eles têm a própria linguagem. Eles não são servis ao texto que os autores escrevem. Estou falando de vários ilustradores que eu conheço. No meu caso em especial, sempre foi uma recriação do trabalho que eu havia feito. Caminha numa linha paralela sem nunca se encontrar, porque é uma nova leitura do trabalho, é um trabalho de autonomia, o ilustrador tem uma inteligência própria, um humor próprio, uma poética própria, e fica um trabalho fantástico. E é sempre essa questão de troca mesmo, né? Aliás, é uma coisa que vem acontecendo. Eu acho que houve uma evolução. Assim, na minha concepção, eu acho que houve aí um marco, um momento que marcou o surgimento dessa nova vertente da literatura infanto-juvenil, que foi ali no início da década de 70, quando Ruth Rocha e a Ana Maria Machado se reúnem na revista Recreio, que começa a ter toda uma outra preocupação com essa questão da visualização e com um texto mais enxuto para a criança, mais atraente para a criança. Quer dizer, você é um herdeiro dessa tradição aí. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E fico feliz de ter lido, aprendido com esse pessoal todo, Tatiana Belink, o próprio Elias José, um pessoal que teve essa preocupação. Na verdade, é uma maneira interessante de atrair a criança a esse manuseio do livro, né? Não é um livro sisudo, só texto, é um cavalo de Troia. Realmente entra na escola, entra na casa da criança, eu acho que num primeiro instante ela vai do começo ao fim só olhando as ilustrações, que é uma coisa belíssima, né? Invariavelmente são bonitas. Quando eu era criança, eu me lembro de algumas ilustrações. Monteiro Lobato, por exemplo, tinha algumas, mas era quase uma ilustração adulta, porque não existia essa cultura que as nossas escritoras introduziram. Foi um trabalho lindíssimo. Realmente é o marco de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil hoje, em matéria de literatura infantil. E a profissionalização do escritor? Porque ela começa com essa literatura infantil. Eu acho que é a primeira gênero literário, no caso do Brasil, a ter um sentido de profissionalização mais séria, né? No bom sentido do termo, inclusive, né? Porque, quer dizer, não bastava escrever qualquer coisa para ser publicado, mas aquilo que era publicado tinha um apoio muito sólido, tanto das editoras quanto de distribuição, de campanha de divulgação, essa coisa toda. Quer dizer, você vê isso também e vê como um ponto positivo? Olha, se eu entendi bem o que você me perguntou, eu achei a pergunta interessantíssima. Não existe, ou pelo menos não existia até pouco tempo, escritores no Brasil. A gente ouvia falar de poucos que conseguiram viver da literatura. Jorge Amado, sabidamente. Alguns vivem até muito bem, o Paulo Coelho, mas são poucos, né? Agora, existe realmente a profissão do autor de literatura infantil. Essas campanhas governamentais, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, garante que se possa viver da literatura, ou seja, é possível escrever. Eu digo a literatura infantil, porque essas campanhas do governo, esse apoio que os governos, de maneira geral, vêm dando às nossas crianças, é extremamente positivo e causa reflexos. Cria essa profissão e cria, por consequência, essa literatura. É um ciclo
que só vai engrandecendo todos os pontos, todos os aspectos dessa matéria. Nós sabemos que grandes livros de grandes autores, por vezes, não vendem mais do que 5.000 exemplares. Eu, particularmente, tenho um livro que já ultrapassou a casa de 150 mil vendidos, 150 mil exemplares vendidos. O que significa uma gratificação pessoal e permite que a gente possa se voltar um pouco para esse trabalho. Caso contrário, seria um bico, né? Mas dá para realmente se dedicar à literatura infantil e se tornar um autor. Eu posso me dizer que hoje eu sou um escritor. Não ainda de tempo integral, mas já é recompensador sob todos os aspectos, inclusive nesse sentido. E a satisfação de ver o livro publicado, que é a melhor recompensa, né? É a maior. Publicado e lido, né? É a maior. E com as ilustrações ainda, é sempre uma caixinha de surpresa. Sempre. É escrever e, ao mesmo tempo, saborear Quando eu abro o livro, é uma surpresa muito grande, é uma coisa fascinante. Talvez essa é a grande recompensa. Milton, obrigado por sua participação aqui no Eu agradeço muito, agradeço esse instante que é único também. Conversar com você foi um grande prazer. Muito obrigado. A arte do conto, no caso de nossa literatura, está merecendo um olhar mais profundo da crítica. Tido quase sempre como um estilo de mais fácil construção que o romance, na verdade, com seu poder de síntese, mostra-se como um grande momento da criação. Isso pode ser visto na obra de escritores como Valmir Ayala, de quem a Global está lançando o volume Melhores Contos, organizado por Maria da Glória Bordini. Embora mais conhecido como poeta, Valmir trabalhou o conto como, talvez, o momento mais intenso de toda a sua obra. Isso se explica porque foi com a narrativa curta que ele pôde exercitar a plenitude de seu ofício, ao mesmo tempo que trazia à baila as discussões modernas, como as relações humanas e os jogos do poder. Valmir se libertava do formalismo dos versos para exercer seu lirismo. Seus contos, enfim, trazem aquela magia envolvente de sua poética, mas se amplia na capacidade de dizer as coisas não com mais clareza, mas com bem mais precisão e força. Foi de sorte um prosador que teve momentos de descaminhos poéticos. Ainda sobre a concisão e a força do conto. Na década de 1970, toda uma geração se jogou de corpo e alma na dedicação ao gênero. E dessa leva explodiram nomes como Moacir Sclia e Roberto Drummond, que depois se revelaram também grandes romancistas. Nome menos conhecido desta geração, o escritor Emanuel Medeiros Vieira, embora com alguns breves namoros com a poesia e a narrativa mais longa, é em essência um contista. Seu mais novo livro, Nunca Mais Voltaremos para Casa, lançado pela Dobra, traz a inquietação das discussões políticas e sociais que nunca saiu de nossa pauta literária. Emanuel é um autor moderno em todos os sentidos. Seus temas de preferência são ainda questões que ocupam a atualidade. E aí há espaço para se falar da inadaptabilidade do lirismo. Ele desenha um mundo real, com sua urgência e sua desatenção, seu pragmatismo, enfim. Neste espaço já não cabe o bicho humano, cada vez mais espremido pelas necessidades desesperadas de ter e não mais de ser. Emanuel é um contista brilhante, que reflete com segurança e alguma dor todo o seu tempo. A função quase filosófica da ficção, Melhores Contos de Valmir Ayala e Nunca Mais Voltaremos para Casa, de Emanuel Medeiros Vieira. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.